noite. O É Notícia entrevista hoje o economista Marcelo Neri. Ele é mestre em economia pela PUC do Rio e obteve o título de PhD pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Desde setembro de 2012, Marcelo Neri preside também o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal. E em março deste ano, virou ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa noite, ministro. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Toledo. Prazer. Já está habituado a Brasília ou está sentindo falta do mar do Rio de Janeiro? Não, acho que é um processo de adaptação contínuo, mas acho que é uma rotina boa, uma rotina de trabalho intensa. O IPEA tem sede nos dois lugares, né? Tem um prédio no Rio, tem um prédio, a sede aqui em Brasília. Como é que o senhor divide o seu tempo entre as duas cidades? Quer dizer, na verdade, normalmente eu despacho um dia no Rio de Janeiro, 4 dias aqui é mais importante em Brasília, tem a SAI aqui, fico dividido, mas é bom. São dois empregos, né? Tem dupla jornada, né? E ainda tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é ligado à SAI. Então, na verdade, são três trabalhos. Tem que se desdobrar em 3. O senhor é professor de pós-graduação da GV, fundou lá o Centro de Políticas Econômicas e Políticas Sociais da GV do Rio, ou seja, teve uma carreira acadêmica de muito sucesso como pesquisador. Por que decidiu trocar a academia por um cargo no governo federal? Quer dizer, na verdade, algumas vezes tinham surgido convites, mais até locais, estaduais, etc., alguma coisa federal. Eu sempre tive muito claro, assim, não é que eu não imaginava que eu não queria vir para uma carreira, vamos dizer, de executivo do setor público. Eu, na verdade, tinha certeza que eu não queria isso. Mas, quer dizer, quando veio o convite para o IPEA, eu fui do IPEA, fui de lá para a FGV no final dos anos 90. Aí eu pensei, falei, se eu não for para o IPEA, aí realmente era o lugar. Era o lugar, porque é um lugar de pesquisa, um lugar de excelente qualidade, muita tradição. Então isso foi o fato de ser o IPEA, foi aquilo que me abriu as portas, e aí depois a SAI foi um passo seguinte. Antigamente o IPEA ficava subordinado ao Ministério do Planejamento, né? Depois, agora, há poucos anos, veio para baixo da asa da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Dá para fazer pesquisa independente, mesmo estando subordinado diretamente à Presidente da República? Dá, sem dúvida, porque, quer dizer, no meu caso é pesquisa empírica, né? Então e com dados públicos que estão disponíveis, quer dizer, qualquer pessoa pode baixar, replicar o dado, enfim. Então a pesquisa ela é transparente, então tem que ser independente. Agora, por outro lado, eu acho que a pergunta é se dá para fazer pesquisa. E o que eu descobri é que a janela de atenção é curta, a gente está sempre envolvido em muitas atividades, mas é a maneira de se manter, vamos dizer, a sanidade mental, escrever um texto, olhar para um dado, isso é o que me mantém vivo. Né? Quando o senhor divulga uma pesquisa, um estudo, que o dado não é muito bom para o governo, o senhor não recebe um telefonema lá da Planalto dizendo, meu querido, não tem uma cobrança? Não, até agora não, porque talvez é um pouco de... o que os dados têm mostrado são um desempenho acima do que eu esperava e as minhas expectativas eram altas. Então, a maioria das pessoas... Agora, a gente está no debate, muitas vezes problemas acontecem, etc., mas vamos dizer, é como um voo, né? E voar é preciso, você precisa discutir o Brasil. O papel do IPEA é um pouco esse, assim, não só um instituto de pesquisa, mas um pouco a caixa crítica dentro do próprio governo. Né? A gente vai um ombudsman do Brasil e a SAI, quer dizer, o IPEA é um exército de pesquisadores independentes, de muito boa qualidade. A SAI é mais um comando, assim, com ações mais diretas, você tem temas, você desenha políticas específicas. Então, é uma combinação interessante. Eu estou me surpreendendo como está interessante o trabalho na SAI, por essa maior verticalidade em relação à atuação nas políticas públicas. O senhor tem contato direto com a presidente Dilma Rousseff ou ele é intermediado pela Casa Civil, por exemplo? Não, tenho muito contato com a ministra Gleice e tem sido muito bom trabalhar junto com a Casa Civil, mas tenho o meu contato com a presidenta, vários, mais do que as pessoas imaginam. Com que frequência isso acontece?
Não, tem acontecido, principalmente nos últimos tempos, com alguma frequência, sei lá, cada 3 semanas, alguma coisa assim, você faz apresentação. Que tipo de demanda? Não são nem muitas demandas, são mais, vamos dizer, a grande vantagem do trabalho da SAI é que a gente consegue propor uma agenda. Quer dizer, a gente não tem uma política pública diferente da saúde, da educação, você tem os problemas do dia a dia, mas no fundo a gente propõe uma agenda, vamos fazer uma política para classe média, vamos mudar o subsídio dado ao emprego formal que já existe no Brasil, vamos melhorar, vamos fazer uma política de imigração de mão de obra qualificada, enfim, coisas. Então a gente propõe uma agenda, então eu diria que é um bom emprego. E é multissetorial, quer dizer, vocês estão propondo estratégias não só na parte de política econômica, mas também na parte de infraestrutura, de políticas sociais. Ou seja, quem são os seus interlocutores mais frequentes no governo, fora o Palácio Planalto? Não são muitos interlocutores, mas eu diria até que a gente faz pouco trabalho de economia. Assim, apesar de eu ser economista, a gente acaba, a minha área de atuação é mais social, como pesquisador. Então a gente tem uma área social muito forte na SAI, comandada pelo Ricardo Paes de Barros. Temos uma área de ambiental, desenvolvimento sustentável, temos uma assessoria de defesa, do general Gonçalves Dias, é um time de primeira, mas que não se caracteriza muito, vamos dizer, uma lógica econômica, mas o nosso objeto de estudo é menos econômico, é mais social, ambiental, mais micro e menos macroeconômico, digamos assim. Essa parte de defesa, só pegando o gancho aqui da espionagem da NSA, teria alguma coisa a ver com desenvolver, por exemplo, uma estratégia para evitar esse tipo de bisbilhotagem de governos estrangeiros, ou isso é mais defesa Não, propriamente tem dita? isso, um pouco disso, ajudar, obviamente não é a nossa especialidade, mas, por exemplo, no dia que a presidente Dilma fez o discurso lá na ONU, no dia seguinte organizou um encontro nacional de estudos estratégicos sobre o tema de defesa cibernética, já estava previsto. A gente fez uma proposta de usar as metas da ONU, a 8ª meta da ONU que fala de governança, mas fala também de internet, para ser o palco onde a proposta dela de dar mais uma governança na internet, sob os auspícios da ONU, a gente acha que ali é o lugar certo para fazer essa agenda internacional, é no âmbito das metas do milênio. A meta 8 é uma meta meio, que fala de como fazer as coisas, é a única meta, e a gente acha que é um espaço adequado para se discutir governança na internet. A presidente, obviamente, só lançou a ideia genérica, até porque o fórum não era para debater detalhes, mas já existe uma proposta mais concreta de como fazer essa governança global da internet, se é que isso é possível? Não, sem dúvida, a internet é um terreno livre, sem fronteiras, é difícil de você fixar, mas eu acho que a minha proposta é que a meta 8 seja utilizada, não só dar mais acesso às pessoas, aos meios de comunicação, é a grande mudança do nosso tempo, mas que isso seja feito com qualidade. Qualidade significa manter privacidade, liberdades individuais, que também é um outro tema ligado à internet. Então, acho que a meta 8 é um bom espaço, mas é algo que, vamos dizer, é o novo mundo que se descortina e é difícil de... Quando se lançaram as metas do milênio, parecia que ia demorar uma eternidade para chegar, mas daqui a 2 anos a gente vai ter que fazer um balanço. O Brasil, aparentemente, já atingiu boa parte delas, a gente vai conseguir atingir todas, e daí? Passado 2015, quais são as metas? O que a gente deveria pensar como sonhar para o futuro? Quer dizer, está sendo debatido no âmbito da ONU, IPEA, a SAI tem participado desse debate. Está se pensando e discutido 12 metas em vez de 8, são desdobramentos. Existe uma combinação de objetivos de desenvolvimento sustentável com as metas do milênio, que tem um caráter mais social. Então, existem propostas colocadas na mesa. Eu diria que o desafio é porque as metas do milênio, a meta de superação de pobreza, foi um sucesso internacional, etc. Então, você não pode perder, vamos dizer, esse capital que você já tem, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar novos rumos. Então, essa combinação do econômico, social e o ambiental. Mas eu acho que tem um debate importante, mas é importante não antecipar muito, porque as metas ainda estão em vigor, para não perder, vamos dizer, pressão. A importância das metas que ainda estão para ser atingidas, né? Voltando um pouquinho para o campo da economia. O senhor estudou na PUC do Rio, que é um centro de referência em se tratando de economia no Brasil, e é muito identificado com o governo Fernando Henrique, até quando ele era, antes de ser presidente, ainda como
ministro da Fazenda, tinha muita gente da PUC na sua equipe. E o senhor sucedeu no IPEA um economista da Unicamp, que nesse mundo acadêmico é visto talvez como a nêmesis da PUC do Rio. Ainda existe essa rivalidade PUC-Rio versus Unicamp ou essas paredes estão caindo? Eu acho que deveriam estar caindo, né? O meu lema, porque o IPEA é uma instituição muito diversa, até a gente está fazendo um planejamento estratégico de todos os valores apresentados pela casa, é um processo participativo, etc. A diversidade foi o valor mais importante dado. E, desde o começo da minha gestão, falei, vamos seguir o caminho do meio, é transformar essa diversidade em virtude. Mas eu acho que, obviamente, se você buscar diferenças, você acaba encontrando elas e se, vamos dizer, batendo de frente com elas. Mas ainda existe a corrente, digamos, desenvolvimentista versus a monetarista, ou a liberal versus a mais social, digamos assim, ou isso está... Eu acho que existe, obviamente, vertentes, ênfases, etc., mas eu acho que o grande caminho é o caminho da síntese, porque até você tem pontos importantes. O problema é que, às vezes, você tem que fazer uma síntese onde você pega as qualidades, os pontos fortes. Eu acho que, vamos dizer, o Brasil, a gente tem se caracterizado por esse caminho do meio, seja na diplomacia, seja no próprio processo de crescimento, com redução de desigualdade dos últimos 10 anos. Então, acho que a gente tem que buscar transformar essas diferenças, diversidade, numa síntese interessante, mas pegando os lados interessantes de cada visão. Mas eu acho que... Então, é por aí. Mas o senhor acha que prevaleceu alguma dessas visões, alguma dessas escolas sobre a outra? Quer dizer, os dados estão mostrando que um determinado tipo de política econômica e social funciona melhor do que outro? Ou é tão multifatorial, tem tantos outros fatores entrando que a linha da política acaba tendo um peso menor? Eu diria que durante a crise, obviamente, a visão mais keynesiana, mais desenvolvimentista ganhou um espaço, com a crise dos mercados, etc. Mas depois veio a crise do Estado lá na Europa, etc. Então, acho que essa dialética, esse debate, que eu acho que é muito rico, que a economia e a sociedade não está parada, ela está em movimento. Nos últimos dias, o senhor recebeu uma crítica de outro economista da PUC, o ex-presidente do IBGE, Edmar Baixa, e o senhor acha que essa crítica vem de diferenças naturais de interpretação dos indicadores ou já é uma antecipação da batalha eleitoral de 2014? Não, acho que eu nem vejo como uma crítica. Eu acho, quer dizer, o que aconteceu foi, nós já tínhamos o conhecimento do baixo crescimento da economia no ano passado, o PIB cresceu a 0,9%, mas um ponto que foi muito pouco ressaltado no debate, quando saiu a nova PNAD, foi um crescimento de 8,9% da PNAD em termos reais, 8 pontos acima do PIB, e eu acho que esse é um ponto que não estava sendo debatido. E até vejo com bons olhos esse artigo do Baixa, porque mostra que ele identificou também, eu na verdade já tinha participado de um debate com ele na Casa das Garças, sobre esse tema. Ele é um grande debatedor, um grande interlocutor, foi meu professor, respeito muito. E eu acho que o debate é bem-vindo. Bom, vamos falar então um pouquinho da PNAD de 2012, que o senhor qualificou como a mais importante dos últimos anos. Primeiro, eu queria que você explicasse para o público o que é a PNAD e por que ela é tão importante. A PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio, ela entrevista mais ou menos 100 mil domicílios a cada ano, tem uma qualidade estatística muito boa. Ela é feita pelo IBGE, tem uma característica interessante, porque na medida que o IBGE faz os seus cálculos, escreve seus relatórios, ele divulga também os microdados, as observações individuais dos 100 mil domicílios com as suas pessoas, é um questionário de mais de 150 perguntas, que pergunta a educação, a renda do trabalho, de aposentadoria, do Bolsa Família, trabalho infantil, o tipo de trabalho que a pessoa tem, enfim, é um retrato, acesso a bens de consumo, acesso a serviços públicos. Então, é um retrato mais completo dos brasileiros nas suas casas, de uma grande qualidade estatística, e, basicamente, essa última PNAD mostra uma discrepância, uma dissonância muito forte em relação ao PIB em termos do crescimento. A primeira pergunta que a gente faz quando olha para uma sociedade, uma economia, é quanto que está crescendo? E aí o PIB é um crescimento, vamos dizer, europeu, e o da PNAD é mais do que chinês.
Quer dizer, Então, em números, quer dizer, uma cresceu, a renda cresceu acima de 8%, no caso da PNAD, e o PIB abaixo de 1%. exatamente. E a que o senhor atribui esse descompasso entre as duas coisas? Na verdade, esse é um ponto que eu tenho chamado a atenção desde 2007, participei de um debate, por exemplo, do IBGE no Encontro Nacional de Economistas. No ano passado, a gente identificou claramente qual a diferença de deflator. O deflator implícito, o que você usa para transformar a medida nominal em termos reais, o deflator implícito do PIB, o deflator do PIB está 22,9 pontos acima da PNAD, a inflação dele acumulada 22,9 em 9 anos. Porque, na verdade, essa diferença aconteceu em 2012, mas vem acontecendo desde 2003. Quer dizer, todo ano a renda medida pela PNAD cresce mais do que o PIB? Desde 2003, antes aconteceu até o oposto, ou seja, o brasileiro, na sua casa, acha que a economia está crescendo mais do que os economistas que olham para as contas nacionais. E essa diferença que o senhor identificou é que, se a gente descontar a renda pelo IPCA, que é a média inflação para o consumidor, o fator que corrige, digamos assim, as contas nacionais do PIB está 23 pontos desde 2003 acima do IPCA. Exatamente. Tem uma diferença da inflação medida, só que o IPCA eu sei o que é. Eu sei ter a estrutura de consumo das famílias e sei, inclusive, que ele superestima a inflação, porque ele não leva em conta a substituição que existe, se sobe o preço do tomate, eu consumo menos tomate. Os pesos são fixos. Então, na verdade, eu diria que a renda até cresceu mais, a renda das pessoas cresceu mais em termos reais do que a PNAD. É uma estimativa conservadora, Quer dizer, então que o PIB está subestimado porque está sendo muito descontado pelo seu deflator? Obviamente isso é um grande debate, mas a gente identificou porque as séries nominais PIB e PNAD crescem exatamente juntas, mas exatamente mesmo. Assim, no longo prazo de 9 anos, eles batem certinho, o deflator, que é a diferença. Só a distância das curvas ali. Você ter uma ideia, e fora sem falar de desigualdade, que foi a grande marca brasileira dos últimos 10 anos, não da última PNAD, mas das 10 PNADs anteriores. Se você pegar pelo PIB, a renda cresceu 27,7%. Basicamente, pegando a média da PNAD, você dobra esse crescimento um pouquinho menos. Agora, se você pegar não o brasileiro médio pela PNAD, mas pegar o brasileiro mediano, aquele sujeito que está no meio da distribuição, João da Silva, ele cresceu 3 vezes mais do que o PIB. Agora, se você pegar o primo pobre do João da Silva, aquele cara que está nos 10% mais pobres, ele cresceu 4 vezes mais do que o PIB. Ou seja, o sujeito mais pobre dos pobres, ele está crescendo 4 vezes mais do que o PIB nesse período de 11 anos, enquanto Então, depende muito do que você olha, para quem que você olha. Então... Vou ter que interromper agora, mas o É Notícia volta daqui a pouco com Marcelo Neri.